Olá, meus amigos concurseiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do canal Tem em Foco, o seu canal de informática voltado para concurso público. Meu nome é Arthur Gonçalves, eu sou seu professor de informática e hoje nós vamos conversar sobre um programa muito importante que faz parte do pacote Office, que nesse caso é o nosso editor de texto chamado de Word. Você precisa saber quais são os tipos de questões que podem vir na sua prova e nesse caso você tem que entender que essas questões podem estar relacionadas, por exemplo, a ícones. Você precisa saber reconhecer os ícones que existem nesse programa. Então, por exemplo, você precisa saber reconhecer os ícones do negrito, do itálico, do sublinhado. E nesse caso, saiba que o sublinhado você tem vários tipos, né? Por exemplo, o sublinhado simples, o sublinhado duplo, o tracejado. Então, você precisa saber dessa informação. Além disso, você precisa saber os outros ícones, como os ícones do recuo, nesse caso, para aumentar e diminuir o recuo. Os ícones para você colocar, por exemplo, um texto entachado, o pincel de formatação. Então existem vários ícones que são bastante cobrados em prova que você precisa saber reconhecer, porque pode cair na sua prova e nesse caso você não pode perder, porque basicamente é um tipo de questão que é o mais básico, o mais fácil relacionado a esse assunto. Outro tipo de questão relacionado a esse nosso programa de texto, esse nosso editor de texto do Word, do pacote Office, seria o tipo de questão relacionada, por exemplo, a teclas de atalho. Então, nesse caso, você precisa saber reconhecer as principais, pelo menos as principais teclas de atalho, como, por exemplo, o Ctrl N para colocar o texto em negrito, o Ctrl I para colocar o texto em itálico, o Ctrl S para a gente sublinhar um texto, né? Então, nesse caso, o Ctrl S não é utilizado para salvar o texto no Word, tudo bem? O Ctrl S vai ser utilizado para colocar um texto aí de forma sublinhada. E aí você também tem a tecla de atalho, por exemplo, para salvar um documento, já que a gente falou do Ctrl S, para a gente salvar o documento seria o Ctrl B, tá certo? Nós temos outras teclas de atalho muito comuns para ser cobrados, por exemplo, tecla de atalho para a gente aumentar o tamanho da fonte. E nesse caso nós temos dois tipos de tecla de atalho para aumentar o tamanho da fonte. Nós podemos utilizar o Ctrl mais o colchete aberto para a gente poder aumentar o tamanho dessa fonte, tudo bem? Ou o Ctrl Shift e o sinal de maior também serve para a gente aumentar o tamanho da nossa fonte. E para diminuir seria o contrário, seria o Ctrl e o nosso colchete fechado para diminuir e o Ctrl Shift mais sinal de menor para diminuir esse tamanho dessa fonte também. Vale a pena lembrar e ressaltar que existem os ícones para a gente aumentar e diminuir o tamanho da fonte de um texto no programa do Word. Tudo bem? Quais são os outros tipos de questões? Nós temos apenas mais uma que seria talvez o tipo de questão mais difícil aí relacionada ao Word, que seria os menus e suas opções. Então você precisa saber reconhecer quais são os menus que existem e quais são as suas opções onde nós vamos encontrar dentro desses menus, tá certo? Então, por exemplo, nós temos no nosso Word, nós temos o menu Arquivo. Nesse menu Arquivo você pode encontrar as opções de abrir abrir um documento que já existe no computador. Nesse caso também pode existir dentro de um dispositivo, como por exemplo um pendrive, um CD e assim por diante. Você tem a opção de abrir novo documento e nesse caso você vai abrir aí um documento em branco. Então vale a pena ressaltar também que nós temos aí o Ctrl A para abrir um documento que já existe e o Ctrl O, tecla de atalho, para a gente criar um novo documento em branco, tudo bem? Nós temos ainda dentro do menu Arquivo as opções de informações. Esse menu é muito importante, já que é o menu onde nós vamos conseguir criptografar um arquivo do Word com senha, tá bom? Vale ressaltar também que quando você colocar a sua senha, tome muito cuidado, porque se você perder essa senha, você não vai conseguir recuperar esse arquivo do Word. E nesse caso, duas observações que sempre caem em prova de concurso público. Um arquivo criptografado com senha, eu consigo apagar ele do computador? Consegue. Você não vai precisar digitar a senha para poder apagar esse arquivo. Você pode excluir ele, pode ser enviado para a lixeira ou ele vai ser apagado de forma permanentemente, tá certo? Nós temos ainda no menu Arquivo as opções de salvar e salvar como. Então você tem que saber a diferença de salvar para salvar como.
eu vou pegar um documento que já existe no computador, faço umas alterações e clico em salvar. Nesse caso ele vai salvar as alterações e o arquivo vai ficar na pasta original que já se encontrava. Eu estou criando um documento novo, ou estou utilizando um documento que já existe no computador, faço algumas alterações e clico em salvar como. O que ele vai fazer? Ele vai te dar a possibilidade de você escolher a pasta onde você quer salvar esse arquivo, colocar um nome para esse arquivo e também te dá a oportunidade de você escolher o tipo de arquivo. Por exemplo, eu posso salvar esse arquivo no formato do tipo PDF. Então, se cair numa prova de concurso público onde eu consigo salvar um documento em PDF, é lá no menu arquivo, na opção salvar como, você escolhe o tipo de arquivo. Em salvar como, você também consegue configurar uma senha para poder criptografar esse documento, tá certo? Então em salvar como você consegue colocar a senha também, não é só no menu, na opção de informações do nosso menu arquivo, tudo bem? Você vai encontrar a partir das versões 2013 características fortemente ligadas com conexão com a internet. E nesse caso você tem no menu arquivo, a partir da versão 2013, a opção, por exemplo, de compartilhar. E nesse caso você vai salvar o seu arquivo na nuvem, por exemplo. Então você consegue salvar no OneDrive, no Google Drive e assim por diante. Uma última opção aí do nosso menu arquivo seria a opção de exportar para PDF. Então você consegue criar um arquivo em PDF também nessa opção de exportar disponibilizada no nosso menu arquivo. Então a ideia central desse nosso Word seria você conhecer todas essas características, os ícones, as principais teclas de atalho, para que você possa então trabalhar com esse nosso programa e saber quais são os tipos de questões, além disso os menus e suas opções. Tudo bem? Espero que você possa ter gostado desse nosso podcast. Espero que você possa continuar estudando e aguardo você numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até a próxima.